Você vai deixando seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Muito obrigado pela audiência nesta terça-feira. Carlo Ancelotti não ficará no Real Madrid para a próxima temporada. Pelo menos é o que informa uma das maiores emissoras da Espanha, a Rádio Onda Cero. A Rádio Onda Cero está informando que o Carlo Ancelotti não ficará no Real para a próxima temporada. O contrato de Ancelotti com o Real Madrid termina apenas em junho de 2026. E esse contrato do Ancelotti com o Real foi firmado no fim de 23, quando existia aquela especulação, aquela possibilidade do Ancelotti assumir a seleção brasileira. O Real Madrid foi lá e deu aquela valorizada, renovou o contrato do Carlo Ancelotti e encerrou aquela novela. Agora se fala novamente da saída de Carlo Ancelotti, mas o Piperno tem uma informação até mais atualizada, não é, Piperno? Desde domingo eu tô colocando, assim, eu disse que essa informação parecia muito esquisita. Aí tem uma entrevista do Ancelotti de hoje, entrevista coletiva para jogo que ele concedeu. Ele disse simplesmente o seguinte: quero ficar os 4 anos e sair só com o Florentino. Então, ou seja, ele está dizendo exatamente o oposto dessa onda de boataria. Aliás, quantas vezes o Ancelotti já saiu do Real Madrid nesses últimos anos, né? Toda hora alguém planta lá uma informação sobre isso e o Ancelotti vai ficando, cumprindo o contrato dele e, sobretudo, vencendo. Ele diz essa questão do Florentino porque ele foi reeleito para mais 4 anos como presidente do Real Madrid e a tendência é que seja o último mandato. O Florentino tem 77, cumprindo esse mandato chegará a 81 em 2029, no fim dele. Então a tendência é que seja o último ciclo aí do Florentino Pérez como técnico, como presidente do Real Madrid. Essa entrevista do Carlo Ancelotti aconteceu hoje, né, às vésperas da partida contra o Leipzig pela Liga dos Campeões da Europa, e nós temos aqui as aspas do Carlo Ancelotti. Abre aspas para o técnico do Real Madrid sobre essa possível saída ao término da temporada. Quero ser bem claro, nunca vou decidir a data de saída deste clube, nunca na minha vida. Perfeitamente que um dia esse momento vai chegar, mas não sei quando vai ser, não decido. Pode ser amanhã, daqui a alguns jogos, 1 ano, 5 anos. O Florentino vai continuar aqui por mais 4 anos e meu objetivo é chegar aos 4 anos de Florentino. Assim podemos fazer uma despedida nós dois juntos, fecha aspas. Tá aí, você que segue @Jovem Pan Esportes nas redes sociais, viu primeiro essa aspa do Carlo Ancelotti. Segue lá, @Jovem Pan Esportes nas redes sociais. Já saiu primeiro na nossa... Sempre atualizada. Sempre atualizada, né, nas nossas redes sociais. E saiu primeiro, saiu na frente. Você que segue @Jovem Pan Esportes. Fábio Piperno, então tá aí. Muita gente pegou essa notícia e já colocou pressão para cima do Dorival Júnior, né? Pô, vai ter a sombra aí de novo do Ancelotti. O Ancelotti vai estar deixando o Real Madrid, deve assumir a seleção brasileira porque foi alvo no passado e o Dorival não tá nada bem, né? O Dorival não tem demonstrado ainda, né, ser esse técnico de seleção. Mas tá aí, essas declarações do Carlo Ancelotti, mais uma vez, saindo como uma bomba, não é, Piperno? Não, mas é aí que tá o negócio. Como a indústria da boataria, ela trabalha assim em 3 turnos ininterruptos, né? Porque alguém divulga uma suposta informação lá na Espanha, não confirmada, né? Aí isso chega aqui no Brasil e imediatamente isso é transformado em uma pressão em cima do técnico da seleção brasileira. Isso é uma coisa fantástica, né? Então, o que tem de oficial? A declaração de Carlo Ancelotti dizendo que fica e que quer ficar. Agora, se amanhã depois o Real Madrid falar, puxa vida, Ancelotti, você tomou 4 no Barcelona e apesar de já ter vencido muito, você não nos interessa mais, é uma outra história. Mas também não há nenhuma sinalização em relação a isso. Aí é que tá, né? Porque assim, o Carlo Ancelotti já disse que não vai sair. Enquanto tiver contrato, foi o que ele disse, vai continuar no Real. Resta saber se o Real quer continuar com ele para a próxima temporada. Porque qualquer turbulência, a gente sabe. Acabou de perder uma competição para o Barcelona, que é o rival, e aí começam a sair esse tipo de notícia, né? De que o Ancelotti não vai ficar mais. E tem sido assim desde 2023, né? Se ganhar mais uma Champions, como é que fica? Então, se ganhar o título espanhol,
Aí sai por cima, né? Sai muito por cima. Não, mas aí tá o negócio. Será que sai? A minha questão é essa. Eu não vi nenhum indício de que, de fato, uma das partes queira desfazer esse vínculo. O que eu vi foi um boato, né? Uma notícia, uma suposta notícia dada aí por uma rádio espanhola e isso aí. Já colocou até o Xabi Alonso como substituto. A ESPN fez essa apuração e destacou que, apesar das falas de Ancelotti, ele viveu dias turbulentos lá no comando do Real Madrid. Teve uma conversa com o CEO do clube para tratar de temas rotineiros e também lidar com alguns problemas enfrentados nesta temporada. Segundo o veículo, o nome cotado para substituir o Ancelotti é o de Xabi Alonso. O ex-volante fez história aí com o Bayer Leverkusen, né? Ao levar o clube alemão ao título inédito da Bundesliga e da Copa da Alemanha na temporada passada, e seria esse nome, a informação é da ESPN. Tem um ponto aí, Pedro, nessa questão do Ancelotti, em relação à pressão e conversas, que a gente não pode perder de vista. Ele tomou 2 cacetadas do Barcelona nessa temporada. O Ancelotti tem uma história espetacular, não só no futebol, mas no Real Madrid também. Só que o trabalho dele nessa temporada não é dos melhores. O Real Madrid é o líder do Campeonato Espanhol, não está bem colocado na Champions, passou até um período ali longe do grupo dos que vão direto às oitavas, né? Esse novo formato de Champions, avançam 24, 8 equipes vão direto para a fase de oitavas de final e os outros vão disputar um playoff para poder chegar lá. O Real Madrid vai se classificar, não sei se direto para a fase de oitavas de final. Então, talvez essa instabilidade do time em campo possa ter motivado conversas, o que é bastante natural. Você está tendo uma dificuldade aqui, outra ali, para ajustar o time aqui e ali, e principalmente os clássicos contra o Barcelona. O Real Madrid tomou 4 no Santiago Bernabéu e o Real Madrid foi humilhado na Arábia Saudita no jogo da Supercopa. Tomou 5 no primeiro tempo. Não dá para usar outro nome. É um clássico gigantesco você tomar 5 do seu adversário no primeiro tempo, um time mais frágil do ponto de vista de investimentos e até de jogadores, é uma porrada e tanto. Então, talvez isso tenha motivado conversas. Estou dizendo que por isso ele vai sair, vai ser demitido, mas conversas depois de ter tomado essas 2 cacetadas, eu acho que é bastante natural. Quer falar, Piperno? Não, 4 mais 1. Acho que foi 4. 4 no primeiro tempo e tomou 1 no começo do segundo tempo. Chegou a perder por 5-0 o jogo. O Rodrigo diminuiu. Depois o Chelsea foi expulso. Tá 9-2, né? Se somar o agregado aí dos últimos 2 jogos. 5-2 o jogo, é verdade. Esse jogo, o Real realmente correu um risco de tomar até 6, 7. Se o Chelsea não tivesse sido, teria sido uma goleada ainda maior. Então, esses clássicos, né? Você olha. Nos grandes jogos da temporada, o Real Madrid foi mal até aqui. Perdeu para o Liverpool também, sendo amassado no Anfield. O Salah perdeu pênalti, poderia ter sido mais. Acho que foi 2-0 o jogo, poderia ter sido muito mais. Então, eu acho que tem essa instabilidade, tem a ver com o desempenho do time nos jogos-chave. Assim. Nos jogos mais complicados, o Real Madrid não foi bem nessa temporada até aqui. Não ganhou do Atlético de Madrid, tomou 2 cacetadas do Barcelona, jogou com o Liverpool, perdeu o jogo. Contra o Borussia, precisou do Vinícius muito inspirado para virar um 0-2 dentro do Bernabéu. Então, perdeu para o Milan em casa, que nem é um Milan tão forte assim. O Milan ganhou no Santiago Bernabéu esse ano na Champions. Então é um time que nos jogos grandes não tem tido a resposta à altura. Quando você olha o Real Madrid nas grandes partidas, ele é um time que cresce. Você fala, pô, é o Real Madrid. Isso obviamente pode acontecer no mata-mata e o Real até ganhar essa Champions. Mas até aqui, janeiro, a temporada não é tão boa como poderia pelo time que o Real Madrid tem nas mãos. Se eu sou o Ancelotti, se eu sou técnico e comando o Real Madrid, jamais que eu ia querer sair do Real Madrid também. Tem isso. Até porque, Pedro, da última vez que ele treinou o Real Madrid, né, essa é a segunda passagem do Ancelotti no Real Madrid, eu me lembro muito bem, acompanhava muito mais o Real Madrid naquela época do que hoje. É uma temporada em que o Real Madrid é vice-campeão espanhol com 90 pontos, o campeão é o Barcelona do trio MSN, e o Real Madrid fica na semifinal da Champions para a Juventus. Afinal, Juventus e Barcelona, o Barcelona também ganha a Champions. E na última coletiva do Ancelotti, ele disse, ou fico, ele tinha a possibilidade da renovação, ou paro por 1 ano. Tanto que ele não permaneceu, ele saiu do Real Madrid ao fim daquela temporada, e ele ficou 1 ano sem trabalhar. Depois ele volta no Everton e tal, e volta para o Real Madrid. Então, me parece muito claro isso, né? Depois nesse histórico e a entrevista de hoje, que não vai ser ele quem vai definir isso. Pode ser que o clube não queira mais quando a temporada acabar. Mas não vai ser ele que vai chegar lá e falar, não quero mais vocês não, vou fazer outra coisa da minha vida. Isso é bem improvável, né? E nessa temporada que o Raí citou, ele levou 4-0 do Barcelona. Também levou uma pancada do Barcelona e o Messi estava no banco.
no Camp Nou esse jogo, Barcelona e Real Madrid. Foi no Santiago Bernabéu, não foi nem no Camp Nou, foi no Santiago Bernabéu, 4-0 Barcelona, e o Messi estava no banco, ou pelo menos começou o jogo no banco, né? E depois acabou entrando no decorrer da partida, é isso mesmo. E agora levou aí 2 pancadas do Barcelona. Mauro César, essas notícias impressionantes, né? Essas notícias que envolvem o Ancelotti, sempre respingando no técnico da seleção brasileira, que é o Dorival. Mauro. Mas acho que passou, né, isso aí, né? Acho que isso aí passou. Aquele momento que a CBF pensou no Ancelotti. É bom lembrar que o momento da renovação do contrato do técnico italiano com o Real Madrid ocorre justamente quando o Edinaldo não era o presidente, né? Tinha sido afastado. Teve isso também. Ou seja, se em algum momento o Ancelotti pensou em vir para o Brasil, treinar a seleção brasileira, naquela hora em que o Real Madrid procurou, vamos renovar o contrato, se ele realmente pensou, ele deve ter concluído, bem, o cara que me procurou, né, eu quero o presidente, não está mais lá, o que eu vou fazer? Vou renovar aqui, vou fazer o que lá? Vou ficar aqui mesmo, pô. Estou no Real Madrid, pô. Nada mal também. Porque também não acho um absurdo, cara. Assim, as pessoas falam, não, porque o Edinaldo... Cara, é a seleção brasileira, pô. A seleção brasileira tem um peso. Tem um peso. Não é a seleção, todo respeito, sei lá, da Bolívia. É a seleção brasileira, pô. Por um técnico como ele, tão vitorioso, seria um desafio interessante. Ele poderia encarar como tal. Pô, pode morar onde ele quiser. Dizer que a mulher dele é canadense, né? Ele pode morar no Canadá, se ele quiser. Aí no frio, se ele não tiver a fim de ficar lá na neve, né? Ele sai e vai para a Espanha, vai para onde ele quiser, vai para a Itália. Nenhum problema. Ele pode ficar onde ele quiser e quando reúne a seleção, ele vai para a América do Sul. Pega aquela classe executiva bacana, desce aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, vai lá, acompanha os jogos e tal, volta para lá. Seria uma vida tranquila, até muito menos estressante do que a de técnico. Então, eu nunca achei um absurdo a CBF pensar no Ancelotti. Eu acho que, não estou dizendo que ia fechar e tal, essa é outra história. Mas acho que a CBF pensou bem. Exato, você pensa em quê? Pensou grande. Técnico grande. Lógico, então a gente critica a CBF por uma série de razões. Quando pensa num técnico de primeira prateleira, a gente critica também, né? E assim, a CBF tem dinheiro, pode pagar muito bem. E a seleção brasileira tem um apelo, claro que tem. É claro, acho que os grandes treinadores primeiro preferem trabalhar nos grandes clubes, né? A seleção é segundo plano. Mas depois de tantos títulos, não seria um absurdo caso não renovasse o contrato e pensar, cara, ele está com quantos anos agora? 65, por aí, 66, nessa faixa, né? Porra, já ganhei tanta coisa, já estou com a tal idade, estou com a minha vida feita, foi um grande jogador, foi 65. Um grande treinador. Porra, eu posso chegar numa Copa do Mundo com 66 anos, no caso, ano que vem, se eu ganho uma Copa do Mundo com a seleção brasileira, pô, é um negócio impactante. Ser o primeiro estrangeiro a treinar a seleção brasileira, que apesar do 7-1, a seleção brasileira tem ainda prestígio. A história, a trajetória, os títulos, eles têm um impacto. As pessoas não desprezam isso. Mas agora acho que isso passou, né? Eu acho que esse momento já ficou para trás. Mesmo que ele fique na pista aí, que ele saia em algum momento, não sei se ele vai ser a sombra para o Dorival. Não sei se o Edinaldo vai ter de novo essa ousadia de fazer o mesmo movimento, né? Eu acho que o problema do Dorival é com o Dorival mesmo. Ele não precisa de sombra. O Dorival está se complicando sozinho. Sozinho, perfeito. E o Carlo Ancelotti, pelo visto, né? Com o seu chiclete, que todo jogo tá quase com o mesmo chiclete ali, né? Tranquilão, vai seguir no Real Madrid.